Bom dia, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre algumas novidades espaciais que vieram aí da Boeing e também da SpaceX. Tem também a Adobe querendo usar o seu trabalho aí, artista que usa Photoshop e afins, para treinar inteligência artificial. A Apple finalmente confirmando por quanto tempo vai oferecer suporte aos iPhones. Finalmente, esse grande segredo que ela guardava 7 chaves foi revelado e eu explico por quê. Tudo isso e muito mais. Inclusive dica de filme, afinal, sextou, né, galera? Então pega seu cafezinho, se ajeita aí e bora girar. Ontem a SpaceX conseguiu realizar aí o primeiro voo completo do seu super foguete aí, né, o Starship. E essa empresa é mais uma da série de Elon Musk, né? Mas esse maior foguete da história aí, que pra vocês terem uma ideia pesa 5.000 toneladas, decolou lá do Texas às 9h50 do horário de Brasília de ontem e teve os seus 2 estágios de volta ao planeta Terra com muito sucesso. Tanto o lançador Super Heavy quanto a nave principal desceram no Golfo do México e no Oceano Índico, respectivamente, conforme programado. Lembrando que o voo não era tripulado, tá, galera? Um dos principais objetivos aí dessa missão era o retorno desse lançador, e isso foi atingido pela primeira vez, né, depois de algumas falhas ao longo do caminho. No terceiro voo, a empresa perdeu aí contato com esse componente a poucos quilômetros da superfície. Mas dessa vez ele desceu no Golfo do México somente 7 minutos depois da decolagem. A separação entre o foguete e o lançador começou lá mais ou menos aos 75 quilômetros de altitude, com 3 minutos de voo. Já a nave principal pousou no Oceano Índico cerca de 1h10 depois de deixar a base nos Estados Unidos, ou seja, um avanço muito importante aí. Outro caso de sucesso que rolou ontem aí foi da Boeing, que conseguiu aí, depois de 7 anos de atraso, lançar o primeiro voo tripulado da espaçonave Starliner com sucesso. Essa espaçonave, sim, é tripulada e tem como destino a Estação Espacial Internacional, a ISS, e também chegou lá ontem mesmo com tudo certo, apesar de alguns percalços aí no caminho, né? Teve um problema com hélio, algumas questões na hora de acoplar lá na Estação Espacial, mas no final das contas deu tudo certo e correu com tranquilidade ali, apesar dos pesares, tá todo mundo bem, deu tudo certo. Pelo menos até o fechamento dessa edição, espero que continue assim, né? Eles estavam já acopladinhos lá quietinhos. A Boeing foi escolhida há 10 anos ao lado da SpaceX, inclusive, tá? Também tem um contrato com a SpaceX rolando em relação a esse desenvolvimento de uma espaçonave que pudesse levar aí os astronautas dos Estados Unidos para a Estação Espacial Internacional. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do montante, do supervalor envolvido nisso, só o contrato da Boeing é de mais de 4 bilhões de dólares. E os usuários do Photoshop, Illustrator e outros aplicativos aí da Adobe Creative Cloud ficaram furiosos, pé da vida, ao descobrirem que os seus trabalhos podem estar sendo utilizados para treinar a inteligência artificial da Adobe. Os termos atualizados aí da Adobe dão direito da empresa de acessar o conteúdo do usuário por meio de métodos automatizados e manuais. Um detalhe é que essa página aí de termos de uso foi atualizada em fevereiro de 2024, ou seja, há alguns meses, mas só agora começou a ser percebida pelos usuários dos aplicativos, porque começou a aparecer ali um pop-up notificando sobre essas mudanças, ou seja, tava lá, tá descrito no termo de uso, mas só agora começou a pipocar pra galera e todo mundo ligou a chavinha e falou, epa, peraí, o que tá acontecendo, né? A gente sabe que inteligência artificial tá impulsionando tudo, a própria Adobe lançou uma série de recursos com inteligência artificial nos seus apps recentemente, e a IA generativa é uma delas, e para isso a gente precisa alimentar para que ela funcione, não é mesmo? E aí, por conta disso, muitos estão suspeitando que esses termos atualizados vão permitir que a empresa aproveite o conteúdo de alta qualidade aí que a galera que usa essas ferramentas criam para treinar os seus futuros modelos de inteligência artificial. Vou ler um pouquinho aqui um trecho desse novo termo de uso que concede à Adobe o seguinte, abre aspas,
licença não exclusiva, mundial, sublicenciável, isenta de royalties para usar, reproduzir, exibir publicamente, distribuir, modificar, criar trabalhos derivados baseados em executar publicamente e traduzir o conteúdo. Fecha aspas. Ou seja, dá acesso a tudo, né, galera? Daí concede basicamente o direito a tudo. Em uma página separada ali de perguntas frequentes sobre a análise de conteúdo no site da Adobe, ali tem uma partezinha do trecho que sugere que a empresa não analisa conteúdo processado ou armazenado localmente no seu dispositivo, sim, no seu dispositivo de quem está usando aí os seus aplicativos. Só que a gente sabe que tem uns planos aí de assinatura da Adobe que incluem muitos gigas de armazenamento na nuvem. Ou seja, não está descrito isso, pelo menos até agora, nos termos de uso. Já apareceu para você esse pop-up aí? O que você acha dessa situação? Vai usar a sua arte, o seu trabalho para treinar a inteligência artificial? A Apple confirmou que vai fornecer pelo menos 5 anos de atualizações de segurança desde a data que o iPhone 15 foi lançado. Essa é a primeira vez que a empresa, inclusive, se compromete aí com um período mínimo de suporte, pelo menos se compromete publicamente, né, de oferecer aí esse período mínimo de suporte de um software para iPhone. E, em contrapartida, vale lembrar que Samsung e Google garantem aí, no caso da Samsung em alguns dispositivos, o mínimo de 7 anos de atualização de segurança para os respectivos dispositivos aí, ou seja, a Apple ainda está um pouco abaixo na questão atualização de segurança. E por que isso aconteceu agora? Por que esse assunto se tornou público, né? A gente sabe que a Apple deixa muita coisa escondidinha ali, não abre tanto algumas informações, mas agora ela foi obrigada por conta dele, do Reino Unido, porque em abril entrou em vigor o chamado Regulamento de Segurança de Produtos e Infraestrutura de Telecomunicações, a sigla PSTI, aí do inglês. Como eu falei para vocês, vem lá do Reino Unido. Como os iPhones são produtos que são conectados à internet, a Apple foi obrigada a cumprir aí o regulamento do PSTI e o que diz, uma parte dele, né, diz que as empresas responsáveis por dispositivos que se conectam à internet devem fornecer declarações de conformidade que descrevam, entre outras coisas, o período de suporte durante o qual serão fornecidas atualizações de segurança. E aí, para cumprir o que manda aí essa lei, né, a Apple teve que se mexer de novo, né? E ela publicou aí a declaração de conformidade para o iPhone 15 Pro Max, revelando que seu período de suporte definido é de, no mínimo, 5 anos a partir da data do primeiro fornecimento. E lembrando aí que a primeira data de fornecimento está listada como 22 de setembro de 2023, que é quando a série iPhone 15 foi colocada à venda. Uma novidade legal para quem usa Samsung, mais especificamente os dispositivos mais recentes da família S, pelo menos por enquanto, né? O recurso do Galaxy AI, aquela suíte de recursos de inteligência artificial que ela lançou neste ano, tradução simultânea ou Live Translate em inglês, né, como alguns ainda chamam, vai ser expandido para aplicativos além dos proprietários da Samsung. Explico melhor o que acontece. Isso vai permitir basicamente que você use seus aplicativos de chamadas favoritos, sem ser necessariamente o nativo, né, do seu Galaxy, para traduzir simultaneamente uma conversa. Para quem não conhece o recurso, é muito legal, porque você escolhe o idioma da outra pessoa que está conversando com você e aí ela vai traduzir durante uma ligação telefônica. Sim, enquanto você está falando ali com a pessoa, ela fala inglês, ele traduz para você em português e vice-versa, tudo em tempo real. Lembrando que segue a mesma regra que é atualmente, tá? Você precisa ter um dispositivo com acesso a esse recurso, você precisa estar usando um Galaxy com essa Galaxy AI específica, mas a pessoa do outro lado da linha pode usar qualquer telefone, seja iPhone, qualquer outro modelo de Android ou até um telefone fixo. Essa notícia saiu na newsroom da própria Samsung, né, por meio da fala de um executivo responsável por essa área da empresa e não tem uma data ainda específica de liberação para outros aplicativos, mas algo sugere que isso pode chegar junto com os próximos dobráveis da empresa, ou seja, agora em julho é a expectativa. Segunda-feira é dia de evento da Apple, galera. WWDC, a conferência anual para desenvolvedores da maçã, vai acontecer às 14h aqui do horário de Brasília. E onde você vai estar a partir da 13h? No canal do Loop Infinito, na rede vizinha, eu vou falar assim, no canal vizinho aqui, pois estaremos ao vivo, como sempre, como já é de praxe, fazendo uma tradução ali ao vivo para vocês de tudo que está sendo dito. E se você quer saber o que esperar, eu digo, software e inteligência artificial.
basicamente isso. Mas enfim, iOS 18 promete muita coisa legal, a gente vai ter bastante papo pra bater durante a live. Então anota aí na sua agenda a partir da 1h30 da tarde, segunda-feira, no canal do Loop Infinito aqui no YouTube, ou lá no YouTube, se você estiver nos ouvindo pelas plataformas de áudio, teremos live de WWDC. Anota na agenda. Dica de filminho de hoje, talvez desagrade alguns, me digam depois, porque é um thrillerzinho pra dar uma distraída ali, um suspense, um negócio meio policial, enfim, não é tão girly, mas pode ser um pouquinho girly. O que importa, temos apenas Anna Kendrick e Blake Lively, sim, Gossip Girl, como as principais, as protagonistas aí desse thriller de suspense, que basicamente conta a história da, acho que é Stephanie o nome dela, que é uma mãe solteira, meio blogueira, meio youtuber, que faz uma amizade ali com a outra mãe do colégio dos filhos dela e que é uma mulher muito bem sucedida, uma executiva ali, super estilosa da indústria da moda, enfim, fazem uma amizade ali meio entre aspas. E no final das contas, essa mulher aí, essa executiva, nova amiga dela, desaparece. O que ela vai fazer? Ajudar a polícia? Não, ela resolve investigar ela mesma. O negócio começa a desenrolar ali, uma série de segredos vem à tona. Enfim, um ótimo filme que está disponível na Netflix para quem quiser passar o tempinho aí nesse final de semana. E se vocês odiarem, desculpa, eu tenho um gosto bem variado para filmes aqui e séries. Eu assisto coisas muito boas e coisas de gosto duvidoso. Mas esse é legal, é bem legal, eu gosto. Fica a dica. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia em mais uma semana aqui no Giro do Loop. Nos vemos segunda-feira. Lembrando que tem a live lá no canal do Loop Infinito, mas estaremos com o Giro aqui, ó, como sempre, 6 da manhã de segunda a sexta, nas principais plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, que se você não segue, não é inscrito, se inscreva e deixa seu like. Fechou? Obrigada, gente. Um excelente dia para vocês, um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.